Como saber se meu filho está sofrendo bullying? Esse é o tema da live de hoje. Muito boa noite se você estiver aqui comigo ao vivo e seja muito bem-vindo se você estiver assistindo essa live que foi gravada dia 23 de outubro de 2023. Eu já vou fixar aqui o tema da live para quem estiver entrando, para o pessoal estar atualizado no tema, né? Então eu vou perder aqui um minutinho só fixando o tema de hoje, para vocês já começarem a comentar para mim se vocês passaram por alguma situação dessa ou estão passando. Então, enquanto isso, eu vou falando e vou aguardando os comentários de vocês, tá? Quem estiver chegando aqui e ainda não me conhece, eu sou Soraya, eu sou médica homeopata, eu sou endocrinologista há mais de 20 anos. Nesse canal aqui eu te ensino, mãe de adolescente, a melhorar o relacionamento com seu filho em 3 passos. Essa live de hoje faz parte de uma série chamada Adolescer. Na série Adolescer, que é de segunda-feira às 7h30 da noite, toda segunda-feira às 7h30 da noite eu tô aqui, eu converso com vocês sobre as transformações físicas e emocionais da fase da adolescência. Tá? Então hoje eu resolvi trazer esse tema, né? Como saber se meu filho está sofrendo bullying. Então, já de cara na live, eu vou falar assim: se você não tiver um bom relacionamento com seu filho, você não vai nem desconfiar. Né? Então, já o primeiro passo para essa live é que você tenha um bom relacionamento com seu filho. E para isso que eu tô aqui no canal, para te orientar a melhorar o relacionamento com ele. Tá? Para quem é essa live de hoje, né? Então, geralmente eu costumo começar a live explicando sobre o que é o tema, né? Então, e para quem que é essa live e para quem não é essa live? Mas a live de hoje é para todas as mães. Ai, Soraya, mas meu filho não passa por bullying. Precisa orientá-lo. Ele precisa estar preparado para isso. Então, esta live é voltada para todas as mães. As que já passaram e as que não passaram por essa situação tão delicada. Tá? Então, hoje é para todas as mães de filhos que estão entrando na adolescência. Porque é um tema muito importante e você precisa preparar seu filho para isso. Tá? Bom, já expliquei o que é o tema e qual é a oportunidade, né? A oportunidade que eu quero trazer para você é prepará-lo. Então, para você prepará-lo, você precisa... Desculpa, para você orientá-lo, você precisa desconfiar de alguma coisa que está acontecendo. E para desconfiar, vai vir o conteúdo de hoje. Então, esse é a ideia de hoje, tá? Exemplos. Eu gosto sempre de trazer exemplos, né? Bom, o exemplo de hoje, acho que todo mundo ficou sabendo da situação hoje muito delicada que aconteceu em uma escola, né? Eu já deixei aqui meus sentimentos para as mães, para todas as mães, né? Para todas as mães da escola. E eu não vou ficar falando muito porque eu me emociono. Mas meus sinceros sentimentos para todas as mães que passaram por isso hoje. Para as mães que estão envolvidas com o momento e para todas as mães que tem o seu filho na escola. Mas a minha função aqui é isso, é te ajudar a desconfiar que seu filho está passando por um bullying. Né? Minha função hoje é aqui te alertar disso, para que, Soraya me falou que nestas situações eu preciso ficar atenta. Então a gente vai conversar disso hoje, tá? Eu trouxe um outro caso aqui que me chocou. Eu
Eu atendo bastante adolescente, né? Não só as mães do curso, mas eu também tenho o consultório, né? E um caso que me chocou uma vez foram 3 meninas, 11 anos. 11 anos, gente, eu brincava de Barbie. Tem uma que é mais líder de uma patotinha coisa de velho, né? Então eram 3 e essa minha paciente. E essa minha paciente, ela tinha uma dependência emocional dessas 3. Então a gente sempre tem que estar observando aí, né? Por que minha filha está procurando esse tipo de companhia, né? Essas 3 aqui sempre desdenhavam dela. E aí um dia elas chamaram essa minha paciente para ir ao shopping. E não foi só uma que aconteceu isso não, tá? Mas a primeira vez que eu passei por isso eu fiquei muito chocada. E essa minha paciente que tinha essa dependência delas, imagina quando ela foi convidada pelas meninas para ir ao shopping. As meninas populares da escola a convidaram para ir ao shopping. Minha mãe não queria que ela fosse, porque ela é muito novinha, né? Mas ela fez maior briga em casa, porque ela queria ir de qualquer jeito encontrar essas meninas no shopping. Era o momento dela, era a hora que ela ia finalmente fazer parte do tal do trio mais popular da escola. E enfim, a mãe, o que a mãe fez? Foi junto, mas separado, né? Naquele esquema que a mãe já sabe. Então ela deixou a menina ir encontrar as amigas, mas ficou ali, né? Por perto. E no fim, as meninas não foram ao shopping. Elas, na verdade, aprontaram uma cilada para ela ir lá ao shopping e ficar lá parada, esperando. Imagina a dor que essa menina passou. E aí, no dia seguinte, na escola, elas vieram falar com ela, rindo. Que fizeram isso mesmo com ela. Então, eu já tive uma live que a gente já conversou sobre esse tema aqui, né? Então, por que as crianças estão, né, com esse espírito maldoso? Então, nessa live que é importante, todo mundo que tá aqui não assistiu essa live é muito importante, né? Então, eu trouxe a necessidade que a gente tá tendo, né? Hoje, os relacionamentos estão muito superficiais. Então, se elas estão tendo a capacidade de aprontar assim e ficarem tão bem que no dia seguinte ainda tiraram outro barato da menina, é porque o coração delas tá vazio de amor. Então, para elas fazerem isso com essa menina, com essa minha querida, é porque elas 3 já estão sofrendo demais. Então, essas 3 meninas precisam de ajuda. A família dessas 3 meninas precisam de ajuda. Tá faltando amor nessas famílias. Mas hoje o foco não é esse, né? Não vamos desvirtuar aqui a live, né? Então, eu vou ler os exemplos de vocês e volto aqui com o conteúdo. Não, deixa eu só falar uma objeção muito comum, né? As mães me trazem muito isso. Soraya, mas é muita frescura. Na minha época tinha tudo isso e não chamava bullying. Puxa vida, será que a gente tem que pensar isso mesmo? Eu concordo que na nossa época tinha tudo isso e não chamava bullying. E graças a Deus que hoje a gente conseguiu dar um nome para poder trabalhar isso na escola, trabalhar isso com as crianças e trabalhar isso com os adolescentes. Então isso aqui não é frescura, isso pode marcar a vida para sempre do adolescente. E em casos mais graves, como o de hoje, para sempre de famílias.
Isso não é frescura. Então eu lembro que eu sempre falo assim, hashtag não vai passar, só vai piorar. Se a gente continuar, se a gente não, porque eu não me omito, mas se algumas mães continuarem se omitindo a cuidar dos filhos na adolescência, é isso que vai acontecer. Ai, Soraya, é só uma fase, isso passa. Não, só piora. O relacionamento com o filho tem que ser construído desde cedo. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler o depoimento da Kátia. Na sexta-feira, né? Eu acho que a Kátia fez o depoimento, ou quinta. Quem não leu o depoimento da Kátia é o último que tá salvo nos destaques do meu Instagram. Então tá lá salvo. Foi um depoimento maravilhoso. Então ela fala isso. Não é de uma hora para outra que a gente vai ter um bom relacionamento com o filho. Isso é uma construção. Tá? E bullying não é besteira, né? Então vamos lá. Frescura, né? Eu tinha falado frescura. Não é frescura, que muitas mães me falam. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Então vão me contando se vocês passaram por alguma situação como essa, se estão passando. Porque hoje a ideia é te sensibilizar para, opa, preciso ficar atenta se meu filho está passando por isso. A Ione falou assim, às vezes ela reclama das colegas da escola. Minha filha tem 10 anos. Ione, precisa ficar atento. Vai ser um dos itens que eu vou trazer na live de hoje. Sim, precisa ficar atento. Então, precisa ver do que ela está reclamando, né? Qual é o conteúdo? Lógico, existem alguns conteúdos que a criança passa que é importante ela passar, que eu digo que é importante ela enfrentar. Então, a gente vai orientá-la a enfrentar. Isso vai fortalecê-la. Mas existem conteúdos muito intensos que ela não vai ter maturidade para viver isso. Como esse que eu contei aqui. Tá? Então, precisa ir conversando com ela para saber qual tipo de situação ela está vivenciando com essas amigas, tá? Amigas que não são amigas, né? Precisa conduzir o filho a não fazer. Isso. Patrícia, não vai ser o que eu vou abordar hoje, então foi muito importante esse seu comentário, tá? Precisa também trabalhar o filho para não ser o agressor também, né? Muito bom esse seu comentário. A Nilda falou boa noite a todos, legal. A Bru falou boa noite. Demorei, mas cheguei, a Thaís falou. Oi, Flá. Será que podemos chamá-las de psicopatas? Nilda, eu acho que uma delas tem algum distúrbio mental importante. Uma delas eu acho que tem, sim. Um distúrbio mental bem importante. Acho não, né? É que eu não consigo avaliar porque eu não tive contato, mas... Opa, uma Soraya aqui com Y. A Nilda falou, a minha tem 14 e não suporta a escola, mas não tirei da escola. E você já conversou com ela? Lembra? Vamos implantar aqui o método POC, né? Então lembra? Método POC, P de porquê, O de o que e C de como. Então POC. Então sempre que acontecer uma situação, qual é a situação aqui? Não suporta a escola. Então o que eu tenho que fazer nessa situação? Primeiro implantar o método e descobrir o porquê. Por que ela não suporta a escola? Você já conversou, Nilda? O que tem por trás disso? Ela tem dificuldade de se relacionar e fazer amizade. Acho que o problema é com ela. Não, mas se ela não suporta a escola é diferente. Se ela tem dificuldade de se relacionar, ela vai ficar mais quietinha, vai ter 1, 2 amigas, mas ela não ia
não querer ir, não suportar ir. Não precisa ver, tem mais coisa aí por trás. Vamos lá. Rafaela falou assim: já passei por uma situação de bullying sobre apelidos. E algumas situações na qual eu me envolvo e precisei acionar o conselho tutelar. Eu não entendi esse final. E minha chegou ao suicídio há 10 meses. Nossa, Rafaela, essa parte final aqui é muito importante eu entender. Você pode escrever de novo, por favor? Nossa, puxa vida. Eu vou continuar, vou aguardar seu comentário, tá bom? A Val escreveu assim: na minha época, um aluno abandonou o ensino médio devido ao bullying que sofreu, apenas por ter um nome tradicionalmente feminino. Então, Val, imagina o peso que tinha na vida dele, né? O peso que foi as agressões na escola para ele abandonar o ensino médio. Então, precisa ter um trabalho na escola, né? Precisa ter um movimento do pai de ir até a escola, pedir essa ajuda, e um movimento dos pais em trabalharem isso com os filhos, e um movimento da escola em trabalhar isso com os alunos, né? Se tivesse tido naquela época, né, Val? Naquela época, se tivesse tido esse movimento, a gente teria salvo essa criança, né? Esse adolescente. A Nilda falou assim: tirei ela uma vez da escola, mas ela aprontou, ou melhor, se envolveu com os alunos maior de idade e descobri que ela começou a matar aula, dizendo que não se junta, se não se juntasse a eles, iriam fazer com ela o que aí não veio o restante, mas eu tô entendendo aqui, Nilda. Nilda, então eu vou usar aqui o seu exemplo. Então você no fim agiu com o como. Minha filha tá passando por isso. O que eu faço com isso? Tiro ela da escola. Você só fez o como do método POC, mas não trabalhou a raiz do problema. Eu não sei se você assistiu a aula 3 da jornada gratuita. Eu falo, eu trago na prática, né, o método POC. Então, se eu ficar trabalhando só o como, né, o que eu faço para resolver esse problema? Muda lá de escola. A questão vai continuar, porque a raiz do problema continua. Então, você vai mudar lá de escola e vai acontecer outro problema lá na outra escola. E aí vai mudar de escola e vai acontecer outro problema na outra escola. Porque a raiz do problema ainda não foi descoberta. Precisa descobrir o que está por trás disso. E é alguma coisa muito profunda pelo que você está me falando aqui. Precisa trabalhar isso, tá bom? Assistia os outros brigar, tinha que fazer de durona, segundo ela. Já pensou o que ela passou? Nossa Senhora, que dor, que sofrimento. Eu falo disso no Reel de hoje, tá? Porque geralmente o agressor do bullying, né? Ele intimida o agredido falando isso. Se você contar para os seus pais, algo de grave vai te acontecer. Ou então algo de grave vai acontecer com a sua família. Então eles já intimidam o agredido para o agredido não contar para a família. Então se eu preparo o meu filho antes, que é o meu Reel de hoje, então eu oriento lá 3 coisas como preparar o filho antes. Ele já está, né? Ele já está preparado para, se acontecer, ele já saber se defender, né? Então é importante essa conversa, tá, gente? Terminou a live, é importante ter essa conversa com o filho, tá bom?
E lembre-se, a live é para quem tá passando por isso, mas é para quem não tá passando. Porque é preventivo, tá? A Nilda termina. Aí com medo por ser influenciada, atirei. Aí voltei para a escola anterior e essa ela não gosta. Entendi, mas eu ainda acho que tem alguma coisa por trás. Não assistiu a jornada gratuita? Não acredito! Conversei muito com ela, mas só disse que não gosta. Se não estiver conseguindo, vocês precisam de ajuda, tá bom? Mas, doutora, me parecia que ela gostava porque sofreu por eu tirá-la dessa que ela fazia parte. Comecei a não conhecê-la, porque sempre foi carinhosa, mas de repente ficou super grossa. Então, Nilda, tô falando. Eu tenho faro, Nilda. Faz 20 anos, não faz 20 não, faz 22 anos que eu faço isso. Eu posso não estar aí em contato com vocês, não estou aí dentro da casa de vocês, mas eu sinto faro só com uma frase de que tem muito mais coisa por trás. Precisa ver isso, tá bom? Se você não conseguir nas suas conversas, busque ajuda, tá bom? Tem alguma coisa por trás. Ela termina assim. Ano que vem ela não quer permanecer na escola, não sei o que fazer, mas me pede para sair o tempo todo. É isso que eu falei. Você vai ficar mudando ela de escola, mas o problema vai continuar. Não é assim que precisa resolver. Precisa procurar a raiz do problema, tá bom? Procurei um psicólogo, ela não queria ir e o pai me convenceu a tirá-la. Eu sugiro vocês a conversarem novamente e buscarem talvez uma terapia familiar, tá bom? Porque aí vão todos. Não deixa de pedir ajuda não, tá bom? Lembra dessa minha frase de sempre. Não vai passar, só vai piorar. Se deixar como tá, só vai piorar. E isso se reflete para sempre no relacionamento de vocês. Não é só no dela com a escola, não é só no dela com todos que estão ao entorno de vocês também, tá? A Adri falou assim, minha filha também não quer ficar naquela escola, já passou por várias salas e ela não se adapta com os amigos. Então precisa ver, Adri, mesma questão, tá? Então, quando a gente tá pulando muito de mudou de sala, mudou de sala, mudou de sala, mudou de escola, mudou de escola, mudou de escola, vocês estão agindo no como. Como faço para resolver esse problema? Não adianta ir pro como se não trabalhar o porquê. Então precisa ver o que tá por trás disso, tá? Vou continuar aqui. Método POC, gente. O método POC é essencial para todas essas situações, tá? Então vamos lá. Então, como saber que meu filho está sofrendo bullying? Como é que eu sei, Soraya? Como é que eu desconfio que meu filho está passando por essa situação? Então vamos conversar disso hoje. Se o seu filho está passando por bullying, ele vai estar manifestando... Oi, mãe, beijos. Ele vai estar manifestando uma alteração significativa, importante de humor. Então, como assim? De repente, ele começa a ficar muito retraído, muito quietinho. Ou, de repente, ele começa a ficar agressivo. Ou, de repente, ele começa a ficar ansioso, depressivo, irritado com qualquer coisa. Então, vai mexer com o humor dele. Então, Soraya, meu filho tinha flutuações de humor, tal, né? Ficava de mau humor, de repente ficava de bom humor. E aí eu sabia que, enfim, estava ali dentro do ciclo dele.
Mas ultimamente ele tá muito irritado. Mas ultimamente ele tá muito agressivo. Ultimamente ele não sai do quarto o dia inteiro. Então, essas mudanças repentinas de humor e que perduram tem que chamar atenção. Tá? Então, mudança significativa de comportamento. 2. De repente perde o interesse pela escola. Não quero ir mais para a escola. Não gosto mais da escola. Começa a ir mal. Opa, ainda é dentro do item 2. E começa a ir mal. Baixa as notas. Baixar as notas é muito significativo, tá? E aí muitas mães vêm para mim e falam: Soraya, meu filho tá indo muito mal na escola, o que eu faço? Troco ele de escola? Não! Tem que buscar o porquê. De repente é um bullying. E você tá achando que ele não quer estudar. Por trás de uma nota baixa tem muita coisa por trás disso. De repente é um bullying. Então, isso é o item 2. Alteração do sono. Começa a ter... lembrei de outro caso. Eu tenho uma paciente que está sofrendo bullying e ela está tendo insônia. Então, ela fala: tia, eu deito para dormir e eu não consigo dormir. Eu fico pensando na situação. Eu fico pensando no que as meninas falam para mim. Olha que coisa. E aí ela fica com a cabeça pilhada, né? Ela é mais ansiosa. Aí ela não dorme, ela tem insônia. Ou alteração, então, alteração no sono, eu tô no 3, né? Alteração no sono ou alteração do apetite. Começa a comer demais ou para de comer. Cada um segue a sua constituição, tá? Então, de repente, começou a comer muito ou parou de comer. Tá? Então, 3, mudança, alteração do sono e da alimentação. Tem que chamar a atenção. 4, se isola. Ué, Soraya, mas na adolescência eles não se isolam? Precisa entender sobre a adolescência, gente. Então, se isola dos amigos, se isola da família, tem que chamar atenção. Geralmente eles se isolam para tentar ter o mínimo contato com o agressor. Então, se isso acontecer, tem que chamar atenção. Então, isolamento social. 5, para de contar as coisas da escola. Eu sei que o adolescente fala pouco, né? Aquela coisa do... né? Eu perguntei pro meu enteado: e aí, como é que foi a festa ontem? Legal. Ai, meu Deus do céu. O erro é meu. Eu que tenho que saber fazer pergunta, né? Porque se a gente perguntar como é que foi, legal. Foi bom. Mas se eu souber fazer as perguntas certas, não faz de conta. Filho, como é que eu pergunto sempre? Durante o intervalo, o que vocês fazem? Eu pergunto sempre isso. Entre uma aula e outra, o que vocês costumam fazer? Ou então, no recreio, o que vocês fazem? Primeiro come, depois joga, ou já começa jogando? Como é que funciona? Aí ele vai ter que me contar alguma coisa. Então, se eu faço uma pergunta aberta e percebo que o meu filho está se esquivando para não ter que contar como é que foi, ele está evitando de contar o que está acontecendo na escola. Isso tem que me ligar sinalzinho de alerta. Tá? Então, por medo, né? Lembra, eles são ameaçados. Então, por medo de nos contar o que está acontecendo, ele prefere nem falar. Tá?
Ai, difícil, né? 6. Começa a aparecer lesões que ele tem dificuldade de te explicar o que é. Então, um roxo aqui, um corte ali, um vermelho aqui, um outro vermelho ali. Ah, trombei com não sei aonde, trombei com não sei o que. Começou a aparecer lesão inexplicável. Atenção. Outro muito comum. Item 7. Começa a sumir pertences dele. Ai, mãe, esqueci o moletom na escola. Ai, mãe, perdi minha caneta. Ai, perdi a lapiseira. Perdi a não sei o que. Alguém tá levando as coisas dele. Muito comum, tá? Então, roupa, material escolar, dinheiro. Some sem explicação. Quando o filho está sofrendo cyberbullying, que eu já fiz uma live disso aqui também, muito importante assistir. Cyberbullying é bullying pela internet, pelas redes sociais. Então, quem não assistiu, assista, porque essa live também é muito importante. Quando o filho está sofrendo cyberbullying, o que a gente observa? Ele para de entrar nas redes sociais. Então, ai, nossa, que bom, né? Meu filho parou de entrar no celular. Tá com comportamentos estranhos, mas que bom, parou de entrar no celular. Alguma coisa tem aí. Então, o cyberbullying, eles expõem, né, o adolescente na internet. E aí o filho, ele para de entrar na internet para não assistir a exposição. E aí a mãe acha que o filho não está entrando no celular porque ele não quer mais usar o celular. Então, esses comportamentos, essas mudanças de comportamento tem que chamar a atenção da mãe, tá? E eu vou lembrar de novo, se você tiver um bom relacionamento com seu filho, você vai percebendo essas nuances. Então, precisa trabalhar o relacionamento com o filho, tá? Estamos no 9, né? Começa a falar coisas negativas sobre si. Ai, eu sou muito feia. Ai, eu sou muito gorda, eu sou muito burra. Eu sou muito não sei o quê. Por quê? Porque ela ouve, ou ele ouve tanto isso lá na escola, que aquilo começa a virar uma verdade para ele. E aí ele, em alguns comentários vão escapando isso. Ai, eu sou muito não sei o quê. Comentários depreciativos sobre si mesmo. E eu tô no 9, né? 10. O seu filho começa a ficar agressivo. Lembra o que eu falei das 3 meninas, aquele caso que eu comentei? Provavelmente elas sofrem alguma agressão, porque geralmente o agressor é agredido em algum lugar. Então, quem sofre bullying, ele precisa pôr isso para fora. E muitas vezes a forma dele pôr para fora é sendo agressivo com outra pessoa. Então, tá agressivo, tem que chamar atenção. Não tem que pensar que é da adolescência. Tá bom? Eu acho que eu trouxe bastante coisa, né? Eu vou ler aqui mais alguns comentários, aí a gente fecha a ideia. A Nilda falou, então você acha que, precisa em primeira mão tirar ela? Não, Nilda.
Ao contrário, em primeira mão eu falei que você está focando só no como resolver. A primeira coisa que eu te aconselho é descobrir o porquê que tudo isso está acontecendo, tá? Valéria falou assim, meu Deus, estou chocada com o que aconteceu hoje. Foi na escola de um amigo do meu filho, que já não está indo para a escola. Então, provavelmente por trás do não estar indo para a escola tem alguma coisa, né? Por trás disso. Puxa vida. Opa, sem querer eu mandei um tchauzinho aqui pra Daisy. Desculpa. Oi, Val, boa noite. A Nilda falou, a minha percebi depois que a avó faleceu. Pronto. Já tem 3 anos. E agora ela saiu do quarto, melhorou o humor, mas ainda oscila muito. Parece que sempre vai te atacar. Ela é curta nas palavras e grossa. É isso aí, Nilda. Então achamos um porquê. Não sei se é o único. Mas precisa trabalhar isso nela. Nossa, senhora, mas que nada a ver. Não, tudo a ver. Tudo a ver. Ai, mas você tá falando que a questão da avó tem tudo a ver com a escola? Tem tudo a ver. Pode não ser só esse porquê, podem ter vários. Mas um deles deve ser esse, pelo que você tá falando aqui, tá bom? Já entrei em contato com a escola, mas eles dizem que ela é super na dela, que não interage com os demais, tinha medo de falar com ela por ser grossa. A Claudiana falou assim, meu filho tem 6, ontem queria tomar o celular da minha, não sei, da minha ir em mim chutar. Ele é nervoso. O que faço? Me responde. Claudiana, com um comentário assim eu não consigo te ajudar. Tem que ir assistindo os conteúdos, tá bom? Só com um comentário assim eu não consigo te ajudar. A Nilda falou assim, sim, ela é muito apegada com a avó. Claudiana, vai assistindo os conteúdos, tá? Vai fazendo as mudanças. Vai assistindo o que é o método POC, como implantar o método POC, vai implantando as mudanças, tá bom? Mudar de escola nunca é uma opção? Às vezes sim. Mas não adianta mudar de escola e não buscar o porquê aquilo está acontecendo. Se eu não busco o porquê aquilo está acontecendo, mudar de escola é só tampar o sol com a peneira. Vai continuar acontecendo. Com isso, ela não dá amor mais a ninguém. Foi criada com a família grande, mas incrível. Hoje ela é rejeitada. Hoje ela rejeita as tias e as avós. Ela precisa de ajuda urgente, tá bom? Depois de tudo, da morte da avó. Olha que conteúdo forte, né? Conteúdo forte. Gente, então é isso. Então a ideia de hoje é como saber que meu filho está sofrendo bullying. Assiste essa live. Fique atenta nesses sinais que eu trouxe para vocês. E assiste o Reel de hoje, que é o vídeo curto de hoje, né? Que vai ao ar. Ainda não terminei de editar, vai ao ar daqui a pouquinho. Porque eu preciso preparar o meu filho para, se acontecer, ele já está empoderado, sabendo como agir. Tá? Então ele já vai ter forças, ele vai ter conhecimento de como agir numa situação como essa. Tá? Bom, não falei bem-vindas às meninas com essa situação que aconteceu hoje, que eu me perdi, mil perdões, estão bem-vindas.
as novas meninas que entraram para o curso, que é o Método POC. Hoje eu abri as inscrições para a nova turma do Método POC. E bem-vinda a você que entrou para o curso. A gente se encontra nas aulas. Fico muito feliz quem veio participar comigo do curso. Quem está chegando hoje no canal, todos os dias tem Reel, sábados, domingos e feriados, todo dia tem conteúdo gratuito aqui no canal. Segunda-feira às 19h30 tem live, quinta-feira às 21 horas também tem live. Na live da quinta-feira eu chamo uma mãe para participar comigo ao vivo. Então quem quiser participar comigo ao vivo, já me manda uma mensagem, vem aqui quinta-feira às 9 horas que eu convido vocês a participarem comigo. É isso. Tem mãe me perguntando, Soraya, como é que eu compro o curso? Tiveram algumas mães que me mandaram mensagem hoje, não sabendo como comprar o curso. Tem a minha fotinho, né, na primeira página ali do Instagram. Embaixo tem uns escritinhos. Na última linha tem um link. É só clicar ali no link que você é direcionado para uma página. Na primeira página eu explico o que tem no curso e depois você clica e entra para adquirir. Se você ainda quiser fazer parte dessa nova turma, ainda tem essa oportunidade, então é só clicar lá no link na bio e adquirir e vem fazer parte do curso voltado para mães de adolescente. É isso. Muito obrigada por terem participado, terem dividido. Obrigada. Deixa eu só ler os últimos comentários aqui. A Nilda falou, maravilhosa live. Obrigada, Nilda, estarei sempre aqui. Que legal, morro de vergonha. Mas é um prazer estar aqui, que bom. Tá bom. Gente, boa noite a todos. Grande beijo e até mais. Tchau, tchau.